Olhe para a tela, Rodolfo Borges. O Wilson, estava aqui conferindo se era o último evento. Eu não sei se eu acho que o meu áudio está baixo ou o teu áudio está baixo. Estão me ouvindo? Bem, eu tô. Vamos tentar corrigir o áudio do Rodolfo Borges. Eu não sei se ele caiu ou se foi eu quem caí. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora melhorou. Agora eu estou te escutando. Agora eu também estou ouvindo melhor. Não, só uma pequena correção. Isso é o último evento do futebol brasileiro no ano, porque a Premier League, por exemplo, com a qual o Manchester City está muito mais interessado do que o Mundial de Clubes, ainda tem jogo antes do fim do ano. Eles têm rodada, né, esse Boxing Day, que é rodada de Natal, e eu aproveitei para falar isso porque essa final gera muita expectativa para a gente, mas na Europa eles não dão muita atenção, não. O próprio treinador do City, Guardiola, disse que está muito mais preocupado com o próximo jogo da Champions League no início do ano. Então, assim, é aquela coisa, né? É isso que virou o futebol brasileiro. Na comparação com a Europa, a gente está nesse nível. Eles não estão nem aí para a gente. Esse jogo é um detalhe para eles no calendário. Aliás, é até um estorvo para os times que disputam, porque, por exemplo, o City teve que jogar com a semifinal, né, contra o time japonês, sem alguns jogadores, porque eles tinham jogado há pouco tempo nos campeonatos locais, enquanto o Fluminense está se preparando para essa partida desde antes do fim do Campeonato Brasileiro, poupando jogador, preparando, né? E essa é a única possibilidade de o Fluminense ganhar esse jogo. Jogar muito, que é como os brasileiros têm feito nos últimos anos, né? Aliás, os brasileiros que conseguem passar da partida semifinal, porque, né, só para lembrar, recentemente teve muito time aí que nem da semifinal conseguiu passar. Não foi o Atlético, Rodolfo? Não foi o Atlético que teve essa vergonha, que ficou na semifinal? Mais do que isso, então o Flamengo, até o Flamengo, o Palmeiras, times que não conseguiam passar. Então, assim, inclusive o City provocou o Fluminense, brincou com o Fluminense, né, no perfil ontem, com aquele canto do Flamengo, né, fez o Fluminense pode esperar, a sua hora vai chegar. Vamos lembrar que o Flamengo não conseguiu nem chegar para jogar contra o Real Madrid, depois da bravata lá dos dirigentes do Flamengo no vestiário. Então, assim, o Fluminense pelo menos passou da vergonha, quer dizer, se perder para o City agora, ainda que seja um placar muito elástico, não vai ser tão vergonhoso quanto foi recentemente para alguns outros times brasileiros, e como seria se o Fluminense tivesse parado no time egípcio na semifinal, o que poderia muito bem ter acontecido. E essa é a dimensão do futebol brasileiro hoje, né? A gente está disputando com times egípcios, né, japoneses, mas com os times europeus é muito mais difícil, né? Então, eu já ia puxar aqui para a nossa conversa rápida, para a gente encerrar o programa de hoje, esse nosso bate-bola. Para quem não sabe, para quem não acompanha tanto, o Fluminense vai disputar a final do Mundial com o Manchester, né? Lá de Pep Guardiola, uma disputa aí, inclusive a tela que o Freitas colocou essa arte, disputa entre o Fernando Diniz e o Guardiola, né? Então, só para a gente já entrou aqui no assunto e a gente acabou não falando isso, né? E a final vai ser na sexta, né, Rodolfo? Na sexta. Sexta às 3h da no Brasil. E aí, então, vamos fazer o jogo, então vamos recapitular tudo, né? Essa vai ser a primeira partida entre Fluminense e Manchester City na história. Porque o Fluminense ganhou pela primeira vez a Libertadores e o Manchester City ganhou pela primeira vez a Liga dos Campeões da Europa. O City, e aí eu vou recuperar só um pouquinho da história, por que nunca se enfrentaram, né? Porque tem muito time europeu que enfrentou time brasileiro em amistoso, que fosse, né, em amistoso. Então, os times de maior expressão, Real Madrid, Juventus, Liverpool, jogaram com alguns times brasileiros fora dessa final de Mundial. Em amistosos, em torneios, assim, em visita, fazia visitação no Brasil, ou os times brasileiros iam fazer excursão na Europa e se enfrentavam. O Manchester City, especificamente, é um time que ganhou esse tamanho que ele tem hoje recentemente. Em 2008,
foi comprado por um sheik árabe dos Emirados Árabes Unidos, que botou muito dinheiro lá, com o objetivo de conseguir o que eles conseguiram finalmente nessa última temporada, que foi ganhar a Liga dos Campeões. Desde 2008, eles estão tentando ganhar, com muito dinheiro injetado no clube, esse título. Então, antes de 2008, o grande time de Manchester era o Manchester United, que hoje está numa crise fantástica, não está conseguindo fazer frente ao City, que era o irmão pobre, hoje é o irmão rico. Então, nunca existiu, esse jogo nunca ocorreu. Isso é a primeira coisa legal da partida, né? A segunda é que esse confronto entre esses dois treinadores, que são os dois treinadores hoje de referência, o Guardiola na Europa e o Diniz no Brasil. Não chega a ser continental isso, mas no Brasil ele é o treinador que mais chamou atenção nos últimos anos, tanto é que está aí dividindo o Fluminense com a seleção brasileira. Não se sabe até quando, e por enquanto vai fazendo um trabalho bem avaliado, efetivo no Fluminense e muito ruim na seleção brasileira, né? Conseguindo assim resultados nunca antes atingidos, que é primeira derrota nas eliminatórias para a Copa do Mundo, 3 derrotas seguidas, primeira derrota em casa, primeira derrota para a Colômbia, coisas que o Brasil pelas quais nunca tinha passado em eliminatória, está passando com o Fernando Diniz. O que eu tenho para dizer sobre o jogo imagino que vai ser um jogo divertido para quem não torce para o Fluminense. Olha a maldade. Porque vai ser muita emoção. Aqui eu tô vendo aqui, pena que hoje a Cris Diniz não tá com a gente, a nossa dentista lá do Rio de Janeiro, porque ela é fluminense, né? Eu lembro que, inclusive, ela comentou isso no papo, enquanto eu estava... acho que a gente fez essa brincadeira com o Botafogo, né, sobre a indicação do Dino. Enfim, a Cris Diniz não tá aqui. Ou seja, Rodolfo, ela não vai poder ver esse comentário aqui, talvez ela pegue na versão gravada do programa. Pega depois, porque seja, assim, a questão... A mensagem que se dá para a nossa Cris Diniz ela vai sofrer. Olha a maldade. Ela vai sofrer, porque qualquer time, qualquer torcedor brasileiro sofreria nessa condição, porque vai ser um jogo, provavelmente, de dominação do City, de imposição do City, mas é pior do que isso no caso de um time treinado pelo Fernando Diniz, porque ele tem uma tendência a querer jogar. Ele quer jogar, ele quer ganhar, né? E assim, contra um time europeu muito superior, isso pode dar uma goleada histórica. Agora, a esperança aí, eu tenho uma mensagem para o tricolor carioca, é que a esperança é que, ao contrário da história toda do Fernando Diniz como treinador, esse Fluminense agora, ele não tem jogado bem, mas ele tem ganhado. Então, o Fernando Diniz, a história dele é jogar muito bem e perder. Então, esse Fluminense que tem jogadores-chave que estão resolvendo a vida do Fernando Diniz desde da Libertadores, das finais da Libertadores, semifinal da Libertadores, não era para o Fluminense ter passado. O Inter jogou melhor e o Fluminense ganhou no final. Contra o Boca Juniors já foi outra história. O Boca Juniors jogou muito mal, o Fluminense também não foi muito bem, mas se impôs. Então, assim, a esperança para o tricolor é que o Fernando Diniz, o time dele, jogue mal, mas pelo menos ganhe. Porque se jogar bem, provavelmente não vai ganhar. Então, ou seja, né? Então vai ser, como você falou, né, Rodolfo? Deve ser um jogo divertido para quem não é torcedor fluminense. Por exemplo, deve ser um jogo divertido para o nosso amigo Vini, né? Aquele nosso mini torcedor flamenguista, que eu sempre faço referência aqui no programa. Para ele deve ser divertido, olha, ver o Fluminense jogar bem e talvez levar uns gols aí para zoar com os outros coleguinhas que são fluminenses. Rodolfo Borges, obrigado pela atenção, obrigado mais uma vez pela participação aqui no meio-dia em Brasília. E agora, acho que não tem jeito, né? Agora só em 24, né? Então, deixa eu fechar o programa, acho que eu não posso deixar de te agradecer pelo ano de 23. Montamos aqui um quadro naquele nosso estilo com planejamento de curto prazo, mas acho que é um quadro bacana que traz um pouco do esporte com vinheta. E eu quero te agradecer muito pela ajuda, pela participação ao longo do ano de 23 e 24. Tá vendo aí, meu querido? Tá vendo aí, meu amigo? Vamos com tudo. E que vamos ter muitos futebolistas aqui no nosso meio de Brasil. E de cara... E temos aí a cria. Não, por favor, pode colocar na tela. Não tem problema, não. Chegou, vem aqui, Lucas. Vem cá. Vem cá, olha. Chama. Aqui, vamos aproveitar que é... Chama aí. É final de ano, gente. Por favor, tá aqui, ó. Eu vou tirar o fone.
Opa, pode tirar. Qual é o nome dele, Rodolfo? Qual é o nome do herdeiro, Rodolfo? O áudio agora. Agora você tá sem áudio aqui. Bota o fone de ouvido, que aí. Tá aqui dando, pelo menos ele dá um tchauzinho. Tchau! Tá aí lindo. O Rodolfo, eu tô sem teu áudio, Rodolfo, mas tudo bem, tá aqui. Nosso Rodolfo Borges aqui, nosso futebolista. Pode colocar o fone de ouvido no momento fofo aqui do nosso Meio Dia em Brasília. É isso, gente. Programa família, programa que, enfim, que a gente conecta todo mundo. Você que tá em casa, você que tá no almoço, enfim, nossa redação. É isso. Qual é o nome do herdeiro, Rodolfo? O áudio agora cortou de vez, né? Você colocou no fone de ouvido, agora deu aquela cortadinha clássica que acontece. Deixa eu ver se a gente consegue só restabelecer o Rodolfo aqui para a gente poder fechar o Voltei. Pronto, muito voltei. bem. Desculpa que era aqui mesmo. O Lucas, bem, ele deu boa tarde para vocês todos. Mas Wilson, assim, eu tenho para dizer também... O Lucas tem o quê? 7? O Lucas tem o quê? 7 anos? 4 anos. 4 anos, rapaz, pareceu mais velho, rapaz. 4 anos. Não, ele é gigante, Ele é gigante. Essa fase é ótima. Daqui a pouco ele vai começar a ter uns papos um papo de criança adulta. Você vai... A minha tem 11. Então você vai passar por... Já passei por essa fase. Eu sei como é que são as coisas. Diga lá, Rodolfo. O que eu ia falar, bem, agradecer você também e prometer para todo mundo que isso que a gente está começando agora, a gente começou esse ano, a gente vai melhorar no próximo. Tem projetos aí de mexer mais tratar mais de esporte aqui no Antagonista, e a gente vai ter novidade para o próximo ano.